Caio Fábio, meu amigo, esse é o seu momento de glória, tá? Vamos ouvir aqui o Christian, o homem que decidiu a partida com o gol da vitória. Fala, o Christian falou um pouquinho, tá? Essa aqui foi mais curtinha. Fala, Christian. Tamo junto. Christian, falando aqui na zona mista. Muito importante o resultado. Acho que a gente precisava dessa vitória. Acho que colocou a gente no G4. Acho que o Cruzeiro tem que buscar as coisas grandes, a gente está em busca disso. Acho que feliz pelo gol também, que é minhas características de chegar na área para tentar finalizar. Infelizmente, na primeira etapa consegui também uma finalização, mas infelizmente estava impedido. Mas fiquei muito feliz e que a bola sobrou para mim ali, consegui fazer o gol. Ô Christian, o Cruzeiro competindo muito, né? Todo mundo saindo de campo dando 100% até mais, né? Como que é essa entrega de todos aí dentro do que pede o Leonardo Jardim? Sim, a gente também conversou com o professor e com toda a equipe também. Acho que a qualidade, infelizmente, não está decidindo os jogos. Então a gente tinha que buscar um algo a mais. E essa equipe aí que está entrando nos jogos, acho que está se entregando ao máximo. E agora a qualidade de cada um e vai começar a aparecer. Como é que foi virar a chave tão rápido, Christian, depois de uma derrota tão dolorida, uma campanha que a gente sabe que está muito aquém do que vocês queriam e almejavam na Sul-Americana? Como é que foi virar essa chave para conquistar essa vitória hoje? A virada de chave é jogo após jogo, né? A gente não pode se lamentar por muito tempo. Tem que entrar para vencer os jogos. E conversamos ali entre a gente ali. Foi muito importante essa vitória. Pra gente buscar as coisas grandes, o Cruzeiro tem que buscar as coisas grandes. Muito bem, tá aí Christian, o último aqui na zona mista. Valor. Que homem! Que homem! Esse é o momento, Caio. Vai que vai. O Christian é um pouco mais tímido para falar, né? Mas dentro de campo tem se mostrado uma peça muito importante. E falando em virada de chave, algo que ele foi até questionar na zona mista, ele é um cara que tem participado muito disso, né? Porque ele de fato teve uma virada de chave com a camisa do Cruzeiro. O Patrick até mencionou lá no início do programa o fato do Christian ter acumulado algumas atuações muito discretas, né? Por um bom tempo, acho que a boa atuação do Christian foi contra o Tombense, quando ele deu assistência. Fora isso, ele teve alguma dificuldade. Mas é um jogador que estava em um processo de adaptação. E aí, como eu até falei em um dado momento, eu achei muito injusto depois do jogo contra o Lyon, quando ele foi colocado no mesmo balaio, por exemplo, de jogadores que chegaram no ano passado, na metade do ano passado, como o Wallace e Lautaro. O Christian chegou nesse ano e é um cara que já jogou nas mais diversas posições com muitos treinadores, né? Isso complica para a adaptação de um jogador. Vale lembrar que o Christian veio até com o aval do Fernando Diniz, que nem está mais no Cruzeiro. E aí depois teve o Wesley Carvalho, o Leonardo Jardim. E quando ele atua contra o Union do jeito que atuou, né? Tudo bem que mais aberto pela direita, mas muito preso ao lado direito, sem conseguir circular tanto, claramente é um jogo que não está dentro das características do Christian, né? Eu falo tanto dele porque no Atlético Paranaense eu sempre gostei dele enquanto jogador. Acho que em alguns momentos ficou devendo mais em termos de envolvimento, mas ele tem qualidade, ainda é muito jovem, né? O Christian, se eu não me engano, tem esses seus 24 anos de idade. E aí depois do jogo contra o Union, quando muita gente imaginava talvez que ele não fosse mais ser uma opção, inclusive o Christian chega a não ser relacionado em um jogo anterior ao do Union, né, que foi aquele contra o Mirassol. Mas ele seguiu trabalhando, se mostrou resiliente e hoje, fora de posição, tem sido uma peça importante, né? Contra o São Paulo, quando o Jardim começou a encontrar o time base, mostrou muito comprometimento tático, se mostrou muito aguerrido e aos poucos está evoluindo na parte técnica, né? Eu sinto o Christian mais leve, pode apresentar mais? Claro que pode, mas é um cara que, por exemplo, contra o Bahia, conseguiu pisar bem na área, quase fez um gol no primeiro tempo, teve até ali um impedimento, né, um pouco duvidoso, deu uma grande assistência, e aí depois disso, contra o Red Bull Bragantino, acabou que sentiu a pancada do jogo anterior. Foi poupado contra o Palestino e aí agora foi muito importante, foi fundamental na vitória contra o Vasco da Gama. Aos poucos tem se soltado o Christian e tem sido uma espécie de equilíbrio
para esse Cruzeiro, né? Que precisava disso pelo lado direito, tem se entendido bem com o Fagner também. Hoje eu não consigo enxergar esse time titular do Cruzeiro sem o Christian. Tudo bem que mais para frente, principalmente quando o Matheus Henrique retornar, quando o próprio Japa começar a ter seus minutos também, a concorrência vai aumentar, mas é um Christian que tem conseguido se sustentar pelo menos como uma peça útil. Então, fico feliz, né? Foi um grande investimento do Cruzeiro, foi o segundo maior investimento no ano e eu acho que foi um investimento que fez algum sentido. Que bom que ele está correspondendo e que siga assim, que ele siga sendo uma peça importante para esse bom funcionamento do time do Leonardo Jardim, independentemente de qual posição ele for atuar. O Christian tem o que os jogadores diferentes podem trazer para o treinador. Acho que essa versatilidade de poder atuar em mais de uma posição, ou até mesmo no decorrer do jogo, né, se posicionar de uma maneira que possa cumprir, né, tanto o aspecto de saber defender, mas também ser esse homem surpresa, como aconteceu, dele se apresentar, de pisar dentro da área. Eu acho que essa versatilidade, isso acaba atraindo muito ao treinador, né? E deu uma resposta também em curto prazo de tempo, como disse o Caio, né, da última leva, né, de contratações do Cruzeiro. E em termos de entrega técnica, ele ao lado do Fagner, para mim, talvez sejam os dois jogadores que mais têm conseguido dentro do campo dar essa resposta positiva àquilo que o Cruzeiro precisa, né? E aí eu estou somente pontuando quem foi contratado agora para essa temporada. Acho que não é nem justo a gente comparar com os jogadores que chegaram no meio do ano passado. Então, tecnicamente, é algo positivo ao Cruzeiro, dá boa resposta durante os jogos. É lógico que essa adaptação para alguns jogadores podem demandar mais tempo, acho que não é o caso do Christian. E que bom que isso aconteceu. Eu acho que se a gente levar em consideração a instabilidade do Dudu, passa pelo bom momento também do Christian, porque a partir do momento que o Christian é utilizado pelo lado direito, ele força o Wanderson a competir com o Dudu pelo lado esquerdo, porque até então o Wanderson era utilizado pelo lado direito, e foi uma conquista do Christian, né? Aí deixou o lado esquerdo, como se diz, vocês que se virem aí, vocês vão competir agora porque o lado direito é o meu lado. Então, assim, eu acho que gerou até outros impactos em outras posições. E que bom que ele está conseguindo tanto fisicamente dar resposta quanto tecnicamente dar resposta. Em algum jogo ou outro a gente vai ver sim, uma certa instabilidade, mas não é somente do Christian, né? É uma instabilidade de uma maneira geral do Cruzeiro, né? Que ainda busca essa regularidade em todos os campeonatos que está vivendo. E eu concordo com o Caio. Hoje a escalação do Cruzeiro é muito pautado pelo Christian, né? Então, assim, e aí não é exclusividade dele também, não. Acho que o Cruzeiro já tem algumas outras peças que são titulares incontestáveis dessa equipe. Até porque os concorrentes não vêm bem, não vêm dando boas respostas. Então, que bom que ele está conseguindo ajudar o Cruzeiro a ser voluntarioso. Onde precisar, ele está sendo utilizado e dando boa resposta também. É isso, esse meia-direita que dá um equilíbrio a mais ali, que ajuda mais na marcação, a gente já viu em outros momentos, né? Até o Robinho fez esse papel aqui durante os seus bons momentos no Cruzeiro, naquele time que tinha lá o Thiago Neves, outros jogadores. O Everton Ribeiro, de certa forma, também era, né? Mais um meia aberto pela direita em times do Cruzeiro que funcionaram e foram campeões.